como é que você tá? Hoje eu vou falar um pouco para vocês como é que tá o meu processo de aprendizagem do inglês aqui no meu intercâmbio. Como vocês sabem, eu tô fazendo intercâmbio na Irlanda. Eu já tô aqui há quase 2 anos e aí eu vou compartilhar com vocês um pouco de como tem sido esse meu processo. Bom, primeiro eu não cheguei aqui com zero inglês, eu já tinha estudado inglês no Brasil, por muitos anos, inclusive. Só que eu tava naquele estágio de que eu sentia que eu tava no intermediário. Eu não conseguia passar do intermediário, sabe? Assim, eu não me sentia fluente. Antes de vir para cá, o último curso que eu tinha feito no Brasil fazia 4 anos, então assim, eu não estava em contato tão grande com a língua, né? A única coisa que eu fazia era assistir séries em inglês, com legenda em inglês, buscar ler algumas coisas em inglês, mas poucas coisas, para não perder o contato total. Eu tentava ir praticando, só que era só um pouquinho, né? Não era a mesma coisa de você praticar todos os dias. E aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na classe do Upper Intermediate, que é o acima do intermediário, antes do avançado aqui. E eu me senti totalmente perdida, gente. Parecia que eu nunca tinha estudado inglês, assim, parecia outra língua, eu achei muito difícil. Mas isso tem uma série de fatores, né? Primeiro professor com quem eu estudei aqui, eu não gostei da aula, não gostei da forma que ele ensinava. Ele não explicava a matéria, ele simplesmente falava a página do livro e falava faz os exercícios. Quando a gente terminava, ele corrigia. E para quem estava mais de 4 anos sem estudar nada de gramática, eu não lembrava de nada, eu não sabia de nada, então eu ficava totalmente perdida. E eu sou o tipo de pessoa que não gosta de ficar perguntando, ainda mais em inglês, né? Eu não me sentia segura para fazer perguntas, então eu simplesmente ficava com minhas dúvidas. E isso foi bem pesado. E assim foi nos primeiros 3 meses. Depois mudou de professor, aí teve uma outra professora que ela era mais legal e melhorou. Porém, no meu primeiro curso, eu fui fazer o teste do Cambridge. E eu não queria fazer, mas na escola que eu estava não era opcional. Se você estava naquela classe, o seu teste final era o teste do Cambridge. Gente, é muito difícil, é um teste de proficiência. E é muito extenso, é muita coisa que tem para fazer e você tem que fazer muito rápido. Então, assim, eu me apavorei. Tentei estudar, mas assim, trabalhando, estudando, fazendo um monte de coisa, foi bem difícil. Foram 4 horas de prova teórica e um outro dia que a gente fez a prova do speaking, né? Tem prova do listening, speaking e o writing. Eu fui melhor do que eu imaginava, eu achei no fim das contas quando eu recebi o resultado, só que assim, não cheguei nos níveis das pessoas que estavam ali naquela mesma sala. Porque eu me senti muito insegura e eu não achei que as aulas que eu tive me ajudaram a destravar as minhas travas, né? Mas isso é uma experiência particular, não tô falando que com todo mundo é assim, tá? E aí, se você me perguntar assim, mas assim, o que que você acha? Se a pessoa chegar aí, for para fazer um intercâmbio do zero, ela consegue aprender? Olha, eu vou falar que eu conheci gente aqui que sim, em 2 anos, né? A pessoa que veio para fazer os 3 cursos de inglês, que é o que a gente tem direito aqui. Sim, isso é possível, mas eu não vou falar que é possível para todo mundo, porque é muito particular. Depende de como você aprende, a facilidade que você tem de aprender, a facilidade que você vai encontrar com os professores, a sorte de encontrar um professor bom, depende da escola. Eu não estudei em todas as escolas daqui. Então, depende de uma série de fatores. Depende do quanto você é interessado na aula, depende se você consegue praticar um pouquinho fora da aula. Porque sim, você pode vir para cá e praticamente não praticar inglês. Aqui tem muitos brasileiros. Se você só conviver com brasileiro, só trabalhar com brasileiro, você quase não vai falar inglês. Então, você pode sim vir aqui e sair daqui com zero de inglês, como você também pode vir com zero e aprender. E aí eu estou em processo de ainda melhorar o meu inglês. Eu não me sinto totalmente fluente, mas porque eu me sinto insegura para falar por uma série de questões pessoais. Mas eu sinto que eu melhorei sim, eu melhorei bastante, até porque no meu trabalho agora eu trabalho só com pessoas que falam inglês, então isso tem me favorecido bastante. Mas aí eu vou falar alguns pontos também que colaboraram e colaboram para essa sensação de estar presa no mesmo nível, de não sair, de não melhorar. No meu entendimento, é que as aulas são muito teóricas. É gramática, gramática, gramática. Nessa escola que eu tô, tem mais conversação, a professora faz sim, com frequência, atividade de conversação. Na outra escola que eu tava, poucas vezes eu tive aula de conversação, e foi uma coisa que me pegou muito, porque um dos intuitos que eu vim pra cá foi para destravar a minha fala.
Na verdade, para mim, a gramática seria algo secundário, na minha opinião, para o meu propósito, né? Só que as aulas, a maior parte, elas são muito teóricas, muito gramática. E aí, quando eu vejo gramática demais, ela mais me confunde do que me ajuda. E não que eu diga que a gramática não é importante, mas eu penso que, para mim, na minha opinião, para minha forma de aprender, é muito mais fácil aprender na prática, aprender falando. Eu queria que alguém me corrigisse, eu queria que alguém me ajudasse mesmo nas coisas que eu tenho dificuldade. Tem coisa, gente, que do dia a dia eu não sei falar, e na escola não te ensinam, porque ficam falando, ensinando regras formais de gramática que às vezes você nunca vai usar na vida, e as coisas do dia a dia se perdem, porque as pessoas aprendem nos níveis mais baixos. Então, isso é bastante desafiador para mim. E eu vou contar um episódio para vocês que aconteceu semana passada comigo na minha sala, que me deixou muito irritada e muito triste ao mesmo tempo, assim, sobre uma fala da professora. A professora que eu tenho hoje, ela é muito legal, ela é uma boa professora, ela é irlandesa. E aí a gente estava estudando sobre palavras que o som é igual quando você fala, a pronúncia é igual, porém a escrita é diferente. E aí ela perguntou pra gente, digam aí que palavras que vocês reconhecem dessa forma. E aí as pessoas foram falando. E aí eu fui falar, eu falei ear, de ano, e ear, de orelha. E aí a professora falou, não, essas duas palavras são totalmente diferentes. Eu falei, não, como assim? E aí ela pronunciou, eu falei, pra mim, parece igual. E para algumas pessoas parecem igual, para os outros brasileiros que estavam lá também, para eles soaram igual. Eu entendo que pode ter uma diferença para quem é nativo, né? A pronúncia. Mas não é uma diferença tão grande assim do jeito que ela falou. E aí ela explicou, ela colocou na lousa, aí ela ensinou o som do Y e o som da letra E, que tem som de I. Continuei achando que eram muito iguais. E aí uma menina na sala falou assim, não se preocupe, professora, porque a gente, o que nos salva é o contexto. E aí ela falou assim, não, não, vocês não podem, vocês têm que saber falar corretamente, não tem que usar contexto. E aí, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, se não fosse o contexto, eu nem estaria aqui. Porque é o contexto que me salva o tempo todo, para todos os lugares que eu viajei, no meu trabalho todos os dias. E muito que eu aprendi no Brasil, sempre os professores falavam isso. A gente até tinha aula para a gente aprender como que a gente entenderia pelo contexto. Como que ela vem falar isso? E aí eu fiquei pensando, gente, outras pessoas ouvindo isso seria tão desestimulante, porque pensa, você só pode falar inglês se você falar perfeitamente, falar como um nativo. E um nativo de onde? Ela é daqui dessa cidade, ela é da Irlanda, ela tem o sotaque dela, inclusive os irlandeses têm um sotaque bem forte, que às vezes até outros falantes de inglês não entendem eles. Então, como que ela pode pensar que só a forma que ela fala é a forma correta? Isso me pegou bastante, sabe? E aí eu pensei, eu lembrei assim, no Brasil a gente aprende muito que a forma certa de se falar inglês é falar igual o inglês dos Estados Unidos, como se esse fosse o inglês correto. Gente, tem tanto país que fala inglês. Se você for para a Austrália, vai ser outro sotaque. Se você for para Nova Zelândia, outro. Canadá, outro. A África do Sul, outro. A Escócia, outro. Inglaterra, outro. Irlanda, outro. Como que pode ter só um jeito de falar? Como que pode ter só uma pronúncia? E aqui, como a gente está perto do Reino Unido, a gente ouve muito a pronúncia da Inglaterra, que muitas palavras, é totalmente diferente da pronúncia dos Estados Unidos. Então, como que ela poderia ter falado uma coisa dessa, sabe? E aí eu fiquei pensando, e aí o que me veio à mente é assim, é uma fala de uma pessoa que nunca aprendeu uma outra língua. Só quando você vive isso na pele que você sabe a dificuldade que é e que vai ter palavra que você nunca vai falar igual um nativo. E tá tudo bem, você não precisa falar igual um nativo porque você não é um nativo. Você só precisa falar, sabe? Quando um estrangeiro vai falar a nossa língua, a gente não fica exigindo dele que ele fale perfeitamente igual um brasileiro, até porque existem vários sotaques dentro do Brasil também. Qual é o certo dele falar? Como que ele deveria falar, sabe? Tem várias formas de se falar, como a gente fala. Agora, quando é a gente que está aprendendo a língua estrangeira, a gente tem que falar que nem nativo. Gente, eu não sei quem criou isso. Eu não sei de onde tiraram isso. Quando você viaja pelo mundo, você vê tantas sonoridades do inglês, tantos sons diferentes na mesma língua. E a gente fica exigindo que a gente fale igual fulano de tal.
igual o povo de não sei da onde. Até mesmo dentro dos Estados Unidos tem sotaques diferentes. É muito doido, gente. Para, não pensa assim não. Se você tá aprendendo uma língua, fala do seu jeito, não se importa se você tá falando errado. Eu acho que a gente tem que estar sempre querendo melhorar. Sempre, é muito bom. Mas não se limita no sentido de que eu só vou estar falando certo ou eu só vou começar a falar quando eu estiver falando igual aquela pessoa. Gente, isso é muito triste. E isso é uma coisa que eu tenho na minha mente e isso me trava muito, porque eu tenho muita dificuldade se eu estiver falando errado. Se alguém rir de mim, se alguém ficar me corrigindo demais, nossa, gente, isso me pega muito. E eu acho legal alguém te corrigir para te ajudar. Mas tem correção e correção, né? Dentro de uma conversa você não tem que ficar o tempo todo corrigindo o outro, né? Tem várias formas de se fazer isso. E aí, depois dessa fala da professora, depois que a gente conversando sobre tudo isso, ela falou pra gente se reunir em grupos para conversar sobre essas palavras. E aí no meu grupo tinha um rapaz que ele é mexicano. E ele tem o sotaque dele do espanhol. Ele fala inglês com sotaque de espanhol. Nítido, um sotaque nítido. E aí ele estava muito concordando com a professora, aí a gente conversando. Aí ele falou, não, mas é muito importante falar corretamente as palavras, porque se você for para a faculdade, o professor não vai te entender. Aí eu pensei, gente, aqui tem muito estrangeiro, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. E nas faculdades aqui tem muita gente de tudo quanto é lugar do mundo. O professor da faculdade, ele vai ter que se adaptar a isso. Porque imagina, todas essas pessoas não vão falar como nativos de língua inglesa, porque muitas delas não são nativas de língua inglesa. E mesmo assim as pessoas vão se entendendo. Não existe, gente, a pessoa só poder ir, por exemplo, estudar no exterior se você falar igualzinho as pessoas para onde você vai. Você tem que ser compreendido. O importante é você ser compreendido. Não necessariamente você vai falar exatamente como eles. Eu falei, tá, então vamos fazer uma coisa. Fala pão de queijo. E aí ele falou pau de queijo. Ele também, os falantes de espanhol também não conseguem falar o ão. E aí eu falei, então, se você for para o Brasil e for comprar um pão de queijo e você falar dessa forma, você não está falando como um brasileiro, mas todo mundo vai entender o que você está falando. E aí ele sabe do que significa pau. Ele falou assim, mas é uma coisa que brasileiro acha engraçado, vão te fazer chacota. Mas eu falei, mas as pessoas vão te entender. Todo mundo vai te entender. A gente até se esforça para entender as outras pessoas. Agora parece que quando é a nossa vez de falar, as pessoas não vão entender sim. Você pode até usar gestos se você quiser viajar e não for compreendido, a gente fala. O negócio desenrola, dá certo, gente. Então, o que eu quero trazer aqui com esse vídeo é não deixe ninguém te limitar, não, mesmo que seja um professor. Mesmo um professor, ele não sabe de tudo. E quando uma pessoa fala uma coisa dessa, veja da onde que vem essa fala, quem é essa pessoa? Eu veio na minha cabeça de pedir para a professora falar isso. Ela também não ia conseguir falar perfeitamente. Se ela estivesse aprendendo português, ela não ia falar português como eu falo. E eu acho que essa não é a exigência para ela falar português, ela simplesmente tem que falar. E é assim que a gente tem que ver quando a gente olhar para nosso aprendizado da língua, sabe? E é isso que eu estou tentando fazer comigo mesma, para me respeitar e respeitar meus momentos e respeitar o meu sotaque, o meu jeitinho de falar, que às vezes vai ser diferente. Quero melhorar com o tempo, sim. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para achar que todo mundo tem que, não precisa ir melhorando, não precisa ir progredindo no aprendizagem. O intuito aqui desse vídeo é a gente pensar que a gente não tem que se limitar. E eu falo inglês não é para agradar os outros. Se o meu inglês incomoda alguém, o problema é desse alguém, sabe? Eu quero falar inglês porque eu tenho vontade de falar inglês e eu quero ser fluente. Eu não estou falando para agradar ninguém. Um exemplo sobre como o contexto é importante e como eu uso o contexto todos os dias no meu trabalho é que assim, eu trabalho com irlandesas e muitas vezes eu não entendo o que elas falam. E aí, às vezes, elas falam, por exemplo, 20 palavras, eu entendo uma. E é por essa uma que eu consigo saber o que elas estão falando comigo. Pelo contexto. Se não fosse o contexto, eu não sobreviveria. Você entende como isso é importante? E como que não faz sentido o que aquela professora falou, sabe? Mas, ninguém é perfeito, os professores também não são perfeitos, os professores não sabem de tudo. E a gente tem que estar muito ciente disso. Então, quando um professor seu, de qualquer coisa que você esteja aprendendo, fala alguma coisa que te desmotive, entende que é a opinião dele, que é um ponto de vista dele, e ele não está no teu lugar. Ele não sabe como é estar no seu lugar. Essa professora, ela não sabe como é sair do seu país e ir para um outro país com uma língua estrangeira para estudar e ouvir de alguém exigindo que você fale exatamente igual a ela. Ela não sabe o que é isso. Então, por isso que é fácil falar o que é que ela falou, entende?
Então, seja você a pessoa que percebe o que o outro está falando, que faz sentido para ele, e entenda o que faz sentido para você, tá? Então, eu só vim aqui para falar um pouquinho sobre como está sendo o meu aprendizado. Eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho muitas coisas para destravar no meu inglês, mas eu confesso que eu melhorei muito. Eu preciso do inglês aqui para estar aqui, para viajar e para tudo mais. É bastante desafiador, mas também é muito legal a gente ver quando a gente vai aprendendo. E sim, apesar de tudo, vale a pena. Eu diria que apesar de tudo, apesar de todos os desafios que eu sinto aqui, vale a pena vir para aprender o inglês, tá bom? Então foi esse o vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever, curtir, comenta aqui se você já passou por algo parecido, se você está aprendendo alguma língua, como é isso para você, se você se limita, quais são as suas travas. Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber e vou gostar de comentar, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre como é a minha vida aqui, sobre as coisas que eu tenho passado. Então, continue me acompanhando, tá bom? Até o próximo. Vejo vocês.